Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge de Wellington, seu professor. Hoje nós vamos falar sobre a colonização portuguesa na América, e especificamente sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. No século XV, ao chegar à América, os europeus se depararam com diferentes sociedades indígenas. Assim, formaram uma organização social dividida em duas, que são a sociedade hierárquica e sociedade igualitária. As sociedades hierárquicas são a divisão social delas era explícita e havia indivíduos com mais prestígio, que faziam parte da elite e de menos prestígio, que trabalhavam para os primeiros. No nosso presente, nosso dia a dia, ainda permanece algumas divisões sociais com este mesmo termo. As sociedades igualitárias, ao contrário, não havia uma divisão social explícita. Entretanto, existiam líderes, como os caciques, cujo poder não era hereditário, e homens e mulheres geralmente desempenhavam atividades distintas. Essa característica ainda permanece entre os nossos indígenas. A estrutura de poder dos indígenas. Nas sociedades hierárquicas, o Estado era comandado pela elite. Então, a fonte de alimento, os indivíduos comuns praticavam a agricultura. Isso dentro desse sistema hierárquico. Agora, as sociedades igualitárias não haviam um Estado. As decisões eram tomadas coletivamente. Os homens caçavam, as mulheres dedicavam-se à coleta e à agricultura temporária. Vamos dar uma olhada no slide. As diferentes sociedades indígenas aqui na América. Tanto a América Portuguesa, que corresponde hoje ao território brasileiro, quanto a América Espanhola, que são os outros territórios da América, os outros países que compõem o continente americano, exceto o Canadá e parte dos Estados Unidos. Então, nós vemos aqui na imagem grupos indígenas. E pelo mapa aqui do Brasil, nós temos as diversidades de tribos e línguas. Isso no Brasil de 1500. Nós temos as línguas Tupi-Guarani, Gê, Aruaque, Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua, entre outros grupos, etnias e linguísticos que compunham o nosso chamado hoje território brasileiro. Por conta dos distintos tipos de organização, essas sociedades foram colonizadas de maneiras diferentes pelos europeus. Os espanhóis aproveitaram as instituições existentes nos estados indígenas para promover a colonização. Os exemplos são a rede de tributos que existiu no Império Azteca e foi muito utilizada pelos espanhóis para cobrar os impostos das cidades dominadas. A mita era um dos impostos cobrados. E também uma forma de trabalho compulsório praticada entre os incas. Então, você pagava o imposto para os incas, os indígenas pagavam os impostos para os incas através do seu trabalho. E este trabalho foi usado para explorar a mão de obra indígena, a extração de prata. E ainda uma dessas redes de coleta da prata ainda está em funcionamento na Bolívia, que chama Potosí. A extração da prata na mina de Potosí é uma mina ainda em atividade. Já os portugueses criaram instituições que reproduziram o modelo de vida europeu,
como forma de civilizar, entre aspas, né, os indígenas. Um dos exemplos foram as instituições, como as missões jesuíticas, em que os indígenas recebiam ensinamentos cristãos e eram obrigados a trabalhar para os clérigos. Os indígenas que não se enquadravam no modo de vida europeu, tornando-se obstáculos à colonização, frequentemente eram exterminados pelos colonizadores. Olha nas imagens as diferenças entre as sociedades hierárquicas aqui no Brasil e as sociedades igualitárias. Nas sociedades hierárquicas, o homem sempre vinha, e isso permanece, como eu disse, até hoje, né, que nós vivemos num sistema patriarcal, o homem sempre em primeiro lugar e as mulheres vindo atrás, formando a sua família, né? Sempre o mais velho, o homem, o primogênito, o filho mais velho, sempre tendo uma hierarquia de comando, de privilégios acima dos outros. Diferentemente, como nós vimos, nas sociedades igualitárias, que eram compostas pelos indígenas e ainda permanece até hoje. Aqui na nossa região, os Krenaks, nós temos uma líder mulher que ela exerce um cargo como se fosse uma embaixatriz dentro da sua comunidade, ou seja, ela responde por todos os atos dentro da tribo, dos Krenaks. Agora, as relações exteriores ficam a cargo de um homem. Então, divide os poderes. Então, sociedades igualitárias. E na tribo dos Krenaks, a mulher tem voz ativa também. Então, para os indígenas, o cacique, o filho dele não vai se tornar o cacique. Não é por hierarquia, hereditariedade. Não é por hereditariedade. Mas sim por treinamento. E é escolhido aquele que tem uma função, que tem um treinamento mais adequado. É escolhido. Ele não nasce com esse privilégio. Agora, de 1500 para cá, com a chegada de Pedro Álvares Cabral, foram estabelecidos os primeiros contatos entre portugueses e indígenas. Os portugueses acreditavam que os indígenas deviam ser catequizados, porque era uma nação totalmente católica, tanto a Espanha quanto Portugal, e que então por isso eles deveriam ser catequizados e civilizados, que eram considerados seres não civilizados, e nesse período o pau-brasil foi explorado por particulares, que obtinham a madeira por meio do escambo com os indígenas, ou seja, por meio de trocas. Não era o rei de Portugal que mandavam expedições para retirar a madeira do Brasil e levar para Portugal, mas sim pessoas da elite, como hoje podemos chamar de empresários, à parte do Estado, que vinham retirar, fazer esse escambo com os indígenas, né? Dava conchinhas, colares, espelhos, pentes, em troca desse precioso material, dessa matéria-prima preciosa. Agora, em 1530, a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza foi organizada para proteger a costa das incursões estrangeiras e fundar vilas e fortes, iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. Em 1532, a fundação de São Vicente foi o primeiro núcleo colonial e o local de instalação do primeiro engenho. Em 1530, a criação das capitanias hereditárias
E 1532, a fundação de São Vicente, como eu disse. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. As influências da estrutura indígena na colonização. Primeiro, aqui do lado, nós temos o mapa do Brasil conhecido e descrito, desenhado na época da chegada dos portugueses. Que até então, o nosso solo, o nosso território, ele foi mudando de nome conforme os portugueses iam conhecendo toda essa região. Deixou de ser ilha, passou a ser um arquipélago e assim sucessivamente. A terra Brasílis foi crescendo. Então, o primeiro contato foi de escambo. Os indígenas vinham, cortavam madeira, entregavam para os empresários portugueses. Os empresários levavam a madeira para Portugal e lá comercializava. Pagavam imposto ou os impostos para a coroa portuguesa e tudo bem. Porém, com a notícia da descoberta de novas terras, outras nações europeias queriam também pegar um bolo desse dinheiro, né, dessa riqueza recém-descoberta. Então, o território brasileiro, ele foi constantemente saqueado por outras nações. Então, Portugal viu a necessidade de fundar capitanias hereditárias ou colonizar todo o território recém-descoberto. Então, por isso que em 1530 surgem as capitanias hereditárias. Só que a influência da estrutura indígena na colonização, aqui ela estabelece um sistema de sociedades, uma rede de tributos, porque a metrópole, tanto Madrid, Espanha, quanto Lisboa, Portugal, ela vai querer o quê? O lucro. Ela só visa o lucro. Só que os espanhóis vão aproveitar o que já existia na civilização inca, que é a mita, que é aquele trabalho compulsório, né? E os portugueses trouxeram para o Brasil as missões jesuíticas. Outra imagem que nós vamos analisar criticamente é essa. Os indígenas na orla, né, na praia brasileira, tranquilamente, visualizando a chegada das caravelas portuguesas e o colonizador vindo para massacrar, pisar e tomar suas riquezas. Hoje, o mundo ainda é colonizado. Alguns países, né, principalmente os países de terceiro mundo, como o Brasil. O Brasil está classificado ainda aqui, em países de terceiro mundo. Então, nós sofremos interferências externas nas nossas vidas, tanto cultural, política e principalmente quando se reporta ao capital. Outra imagem é o processo de colonização. Aqui vamos fazer um lembrete. 1500 chegam os portugueses com as suas caravelas aqui no Brasil. 1530 começa a colonização efetiva no Brasil com a criação das capitanias hereditárias. 1532 é fundada a Vila de São Vicente, que hoje é São Paulo, o estado de São Paulo. Só que já foi muito maior essa Vila de São Vicente, essa capitania. Correspondia a um pedaço das Minas Gerais e assim sucessivamente. O território brasileiro, ele sofreu várias transformações de repartição de estados. A última foi em 1889, se eu não me engano, com a criação do estado de Tocantins. Depois a gente vai verificar, até o final da aula eu confirmo se foi 1989, com a nossa última Constituição, até o final da aula. Então, o mapa brasileiro, ele sofreu várias intervenções, até mesmo que até então
neste período de 1534, era só um pedaço do Brasil que era português. Leste aqui do Brasil, como vocês estão vendo na imagem. O oeste brasileiro, o interior do Brasil, pertencia à coroa espanhola. As capitanias hereditárias foram divididas, o território, né, do Brasil foi dividido em 15 lotes, que são chamados de capitanias, e foram delegados a particulares. Foi a primeira divisão administrativa e territorial implantada pelos portugueses durante a colonização da América Portuguesa. Porém, o fracasso das capitanias hereditárias, apesar dos vários direitos concedidos pela coroa aos donatários, a maior parte das capitanias fracassaram. Entre as razões para isso, destacam-se as seguintes. Primeiro, a falta de recursos financeiros, a inexperiência e a falta de interesse por parte de alguns donatários, o frágil sistema de comunicação e transporte, o conflito entre os indígenas e os portugueses, e as exceções foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Dentre essas 15, somente essas duas tiveram um êxito na exploração na cana-de-açúcar. Olha aqui a imagem. Na outra imagem, nós vimos a divisão das capitanias hereditárias do Brasil. A parte leste pertencia a Portugal e a parte oeste pertencia à Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha fizeram vários tratados. Entre eles, o mais conhecido é o Tratado de Tordesilhas. Agora, os deveres do capitão donatário e os direitos do donatário. Nós vivemos uma democracia. Eu tenho os meus direitos e tenho os meus deveres. Você, estudante, tem os seus direitos e também tem os seus deveres. Vamos ver quais os deveres e quais os direitos. Primeiro, os deveres do capitão donatário era entregar à coroa 10% dos lucros. Então, ele era um imposto. Ele tinha que pagar esse imposto como se fosse um imposto, né? O lucro, para a coroa portuguesa. Recolher para a coroa o quinto sobre os metais preciosos. E isso foi depois da plantação da cana-de-açúcar, que até então não tinham descoberto metais preciosos significativos para exploração. Conceder sesmarias, pedaços de terras dentro da capitania. Construir os engenhos, porque através dessa construção é que geraria o lucro para a coroa. E garantir os impostos da coroa, como foi dito, né? Quais eram os direitos dos donatários? Escravizar os indígenas. Então, eles tiveram um livre acesso aos indígenas. Mesmo Portugal sendo uma nação extremamente católica. E na expedição de descobrimento do Brasil, vários padres estavam dentro das caravelas. O direito deles, fundar as vilas, que também, além de um direito, era um dever, porque ele precisava fundar as vilas para resguardar ou guardar e colonizar o território, para barrar as invasões estrangeiras. Exercer a justiça na capitania, então ele tinha um poder quase absoluto dentro do seu território, ele era o chefe, ele era a polícia, ele era o juiz, e ele tinha que reter 20% dos lucros do pau-brasil, 10% dos metais preciosos, 5% do pescado, de tudo aquilo que era pescado, para transportar para Portugal, que os peixes eram salgados, para conseguir atravessar o Atlântico, para conservar, não existia geladeira nessa época, e 1% das rendas da coroa, e cobrar os impostos.
Então, dentro dessas sesmarias, os donatários, eles concediam um pedaço da terra para outras pessoas e também lucrava com os impostos, né? Mas, além desse lucro que o donatário tinha, ele tinha que transportar esse lucro, reportar esse lucro para a coroa portuguesa. Bom, e como que funcionou o governo geral? Porque tinha também um governo geral em cima dos donatários. Com o fracasso dessas capitanias, daquelas 15, só 2 sobreviveram, a coroa viu a necessidade de centralizar o poder na colônia. Assim, em 1548, foi criado o governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, muito famoso. Em 1549, ele fundou Salvador, até hoje a capital da Bahia, famosa, que foi também a primeira capital do Brasil. Vamos ver as ações desse governo geral dessa época. Primeiro, era incentivar a instalação de engenhos, porque ele tinha que recuperar a economia. Reforçar o controle social sobre os indígenas, que os indígenas não aceitaram essa colonização, como nós temos ainda algumas histórias que os indígenas eram pacíficos. Não. Muitos indígenas se revoltaram contra os colonizadores. O combate ao comércio ilegal, existia pirataria. Hoje ainda tem os produtos piratas? Então, quando eu estou falando que a história lá do passado está totalmente, grudada no nosso presente, o aumento das rendas para a coroa, porque a coroa queria quanto mais lucro, melhor, e isso é uma necessidade hoje dos banqueiros. Então, eles precisam de lucro, quanto mais lucro, melhor. E a criação dos cargos de ouvidor-mor, que é a justiça, o juiz, de provedor-mor, que é o cobrador de impostos, e de capitão-mor, que é a defesa militar, que seria os militares. É o que está especificado aqui nessa imagem. O rei português é o poder absoluto, aquele que tem todos os poderes. O governador geral, que veio para o Brasil representar a coroa, ou seja, representante do rei português, ele reportava diretamente ao rei. E abaixo do governador geral, nós temos as subdivisões, ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor, os donatários, que eram responsáveis pelas terras, e também os homens bons, que administravam as vilas, os municípios, através das câmaras municipais, que seriam hoje os nossos prefeitos e os vereadores. Bom, para finalizar a nossa aula, nós vamos ver também essa imagem aqui, do indígena chorando, por estar carregando a colônia nas costas, ou seja, carregando a terra que por direito já era, as terras que já eram deles. E aqui, nessa outra charge, o português. Será que vai dar para ganhar dinheiro com isso? Claro, o Brasil é o país do futuro. Ou seja, o Brasil, ele continua sendo o país do futuro. Só que ainda está totalmente algemado ao passado por causa dos impostos, da corrupção. E os seus nativos, somos nós, ficamos aqui, chorando à mercê dos nossos corruptores. Então, estudantes, quanto mais estudarmos, menos choraremos. A informação que eu ia trazer para vocês, não posso esquecer. Tocantins foi desmembrado de Goiás em 1988, com a nova Constituição do Brasil, a Constituição Cidadã. Para acessar a nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV, reveja essa aula, deixe um like, faça a sua contribuição.
Um abraço e até a próxima aula.